Olá, família pisciana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Peixes. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, iremos trazer um anjo que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, pisciano, um presente para você, pisciana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do 3 de paus. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos um cavaleiro de paus. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a carta dos enamorados. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 3 de paus, nós temos o 10 de paus. Ainda nesta vibração, temos também o 3 de espadas. Sobre o cavaleiro de paus, na casa 2, nós temos o 5 de ouros. Ainda nesta energia, nesta vibração, temos também a carta do 9 de copas. Na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre os enamorados, nós temos o mago, o arcano maior de número 1. Ainda nesta vibração, temos também o rei de copas. Gratidão. Bem, pisciano, pisciana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Sobre o 3 de paus, nós temos a carta dos trevos. Sobre o cavaleiro de paus, nós temos a carta das alianças. E sobre os enamorados, nós temos a foice. Gratidão. Bem, pisciano, pisciana, a energia do presente está vibrando aqui no número 3, que é manifestação, criatividade, É uma carta que representa o processo de comunicação, expansão. Então, o 3 de paus traz aqui a chegada de novas oportunidades. Só que nós estamos aqui num platô, e nós devemos pensar adiante, fazer planos para o futuro, mas fazer esse movimento. Então aqui é a ideia correlacionada ao campo do trabalho, mesmo que esse trabalho seja aqui por conta própria, para alguns isso trará lucro. Então você tendo aqui uma importante visão, pensando grande e trazendo essa energia de liderança sobre as outras pessoas dentro do campo profissional. Nós temos aqui alguns empecilhos, pequenas dificuldades, só que os teus caminhos estão abertos. Não foque no problema, porque a partir do momento em que nós focamos nos problemas, esses problemas tomam dimensão grandiosa. É a necessidade aqui de pensar sempre na resolução das coisas. Então, você estimulando aqui a construção de sonhos, e esses sonhos podem estar aqui compartilhado na direção de objetivos comuns. Então, dessa forma, nós podemos aqui chegar a um relacionamento, por exemplo, saudável e expansivo.
há aqui um processo de ter a necessidade de trazer um pouco mais de perseverança e de paciência. Então, um bom momento para que você possa se abrir a novas experiências, por exemplo, para aqueles que estão solteiros, conhecendo aqui novas pessoas. Não se apresse, né? É preciso saber com clareza o que você quer e onde você quer chegar, mas a partir do momento em que você puder fazer esses movimentos. Cuidado, porque a gente às vezes fica aqui só no campo das ideias e não faz a ação. Então, esse 3 de paus requer que você faça a ação para aquilo que você acredita como algo importante para você, seja correlacionada às questões afetivas e sentimentais, seja correlacionada à expansão, ao crescimento profissional. Abaixo nós temos o 10 de paus, que é uma energia também de fogo, mas o 10 de paus são os fardos, as responsabilidades sobre nós. Então, é aquela opressão, aquele peso sobre os nossos ombros, como se houvesse aqui a dependência das outras pessoas para conosco. E quando há essa energia de dependência, a gente vai se sentir, de fato, sobrecarregado e, às vezes, até sentindo aqui a incapacidade de enfrentar essa pressão. Então, o desafio aqui é superar os nossos limites. Há aqui um certo desafio dentro dos relacionamentos, né? Então, são as responsabilidades que acabam pesando, como as obrigações externas, né? A família, o trabalho, a casa, enfim. Tudo isso aqui vai afetando a dinâmica amorosa, porque o peso, né, a responsabilidade está toda sobre você. Nós temos decisões difíceis para que você possa lidar com esse peso emocional e que pode aqui tá trazendo, né, certa dificuldade para que a gente possa soltar, expandir dentro do campo das relações. Mas há necessidade aqui de se abrir para as novas perspectivas. Até porque o 3 de espadas traz aqui no presente um sofrimento existencial. O 3 de espadas é a representação da energia da tristeza, enxergando aqui o sofrimento do outro. E esse sofrimento do outro sobre nós gera esse sentimento. Mas vamos entender aqui. É como se nós estivéssemos enxergando a dor, né, dessa outra pessoa. Então, essa dor, esse sofrimento, ele vai trazer cura e redenção. Como uma verdade dura, né? Uma verdade que dói dentro de nós. Nós idealizamos aqui algo em alguém. Por exemplo, fizemos uma conexão amorosa com alguém e nós idealizamos o que é amor nessa outra pessoa. Mas essa outra pessoa não pode nos oferecer essa energia porque ela não sabe o que é amar. Então nós projetamos. E quando nós projetamos e essa pessoa não oferece aquilo que nós projetamos, a gente se sente aqui machucado. Então esse período de dor, de sofrimento, de conflitos dentro dos relacionamentos. Então aqui pode sinalizar lágrimas, traição, mal entendidos que precisam ser abordados por nós de forma aberta e honesta dentro dos relacionamentos, né, para que isso possa ser curado. Então você precisa ser honesto consigo, verdadeiro, verdadeira, e passar essa honestidade para essa outra pessoa. Você precisa, de fato, respeitar os teus limites, evitando situações tóxicas e palavras ofensivas. Não adianta aqui querer mudar o outro, porque o outro não vai mudar. Então a gente tem que trazer a perspectiva de mudanças para dentro de nós e se colocar em primeiro lugar. Porque durante o cotidiano, o nosso campo mental, o nosso subconsciente estará aqui, né, sempre machucando o nosso campo emocional. Então cuidado também com essa identificação com a mente.
tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Peixes. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos um cavaleiro de paus sobre a carta das alianças, né? A parceria afetiva e sentimental. Então a gente tem que ter o cuidado aqui com o masculino, principalmente as energias ligadas aos signos de fogo, como Áries, Leão e Sagitário. Então, esse masculino é um caçador de emoção. É alguém que tem uma personalidade aqui impetuosa, perversa, egóica e que quer só aproveitar, eu diria que aproveitar um pouco mais o dia e assumir riscos. Então a gente deve ter aqui esse cuidado, porque é essa pessoa que busca algumas aventuras, alguns estímulos, e isso pode ser externo. Então é alguém que traz uma energia de muita ostentação, que segue as suas paixões e, eu diria aqui, as suas aventuras. Então a gente tem que ter cuidado, porque nós estamos lidando com o companheiro, com esse companheiro, carregado de ego. Então você precisa deixar isso um pouco de lado e se posicionar, né? E fazer as coisas com base naquilo que é importante para você, até porque essa pessoa também vibra uma energia negativa, que é a representação dos 5 de ouros. Então é essa energia fria, é a recusa de nos ajudar, a gente pede ajuda, tenta dialogar e essa pessoa não está aberta a ouvir. Isso traz até um certo isolamento da nossa parte. E esse isolamento ele também pode ser espiritual, porque alguém aqui, né, está vibrando na falta, na escassez, no não merecimento, isso nos afeta. Nós estamos aqui protegidos, né, protegidas dentro de casa, só que as energias que estão à nossa volta vibram nessa escassez, nessa falta e acaba aqui trazendo consequências para o nosso campo vibracional, porque aqui é perda material, é perda de dinheiro ou de recursos. Então, toda vez que a gente for aqui bombardeado, né, energeticamente por esse masculino e por essa perspectiva negativa, nós devemos substituir por algo positivo, como eu sou, eu posso, eu consigo, eu sou merecedor, eu sou merecedora, e aí a gente muda esta frequência. Até porque o 9 de copas requer que a gente traga um pouco mais de satisfação à nossa vida, porque é tudo aquilo que a vida possa nos oferecer. É a saciedade emocional, os desejos sendo realizados, é como se nós estivéssemos aqui distante dos nossos amigos. Então há necessidade de conexão um pouco mais profunda, né, com pessoas amigas que nós não temos contato há algum tempo. Então você trazendo riso, folia, prazer, né, soma, bênção. Então você estará aqui cercada de amigos e de muita boa sorte. Então há necessidade aqui de se conectar a pessoas que você não vê há algum tempo, para que isso possa elevar a sua vibração, elevar a sua energia e você não ficar tão conectado com essa densidade gerada pelo masculino, representado aqui pelo cavaleiro de paus. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo do signo de Peixes. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, seja através de chamada de vídeo, seja respondendo perguntas por áudio e fotografia, isso ficará a teu critério. Então eu terei o maior prazer de te orientar. Link aqui para o contato na descrição do vídeo. Na perspectiva de futuro, nós temos os enamorados sobre a carta da foice. Aqui nós temos uma influência do signo os enamorados traz uma
influência do signo de Gêmeos, porque é a representação do campo dual, uma certa indecisão, são escolhas, né? Então, são as escolhas feitas dentro do relacionamento. Então, quem você escolhe, por exemplo, para desejar, odiar, admirar, quem você escolhe para estar ao teu lado. Então, são escolhas e você aqui um pouco na dúvida se continua essa relação ou se corta, porque a foice é energia de corte. Então, para que você possa colher coisas boas, você irá cortar aquilo que não é essencial. Aqui pede para que você reflita um pouco mais sobre o que é o amor para você. Como é que você define essa energia? Primeiro, o amor para consigo. Então, se você não se ama, você não irá conseguir amar o outro. Então, aqui também avisa sobre o custo da infidelidade, como se houvesse um triângulo amoroso. Então, se você estiver vivenciando um triângulo amoroso, corta, né? E aqui nós temos também o símbolo das tentações, dos desejos e da traição. Mas a partir do momento em que nós identificamos esta questão, a gente corta. Os enamorados é a representação de uma separação. Mas a gente tem que reconhecer essa origem, né, do divino que há dentro de nós, para que a gente possa trazer esse processo, eu diria aqui, de cura, né, das nossas feridas emocionais, que é a representação do Rei de Copas. Então, o Rei de Copas, traz essa vibração, né, da compaixão ativa. Cuidado com essa preocupação excessiva com o outro, com a figura masculina, e você deve aqui se colocar em primeiro lugar. Cuidado também, durante todo esse processo, com os sentimentos de raiva. Aqui os sentimentos estarão muito acalorados e nós precisamos dominar um pouco mais o nosso campo emocional, porque tudo aquilo que você fala, externa, né, diz, se concretiza, se materializa, principalmente nos momentos de raiva, porque nós temos aqui o mago, a manifestação das nossas intenções. Então você tem que se conectar à tua essência espiritual, buscar um auxílio através de um terapeuta de tua confiança, né? Ou até mesmo aqui buscar um auxílio profissional de um psicólogo, enfim, para você lidar diretamente com estas questões dentro do campo emocional. Cuidado, porque o signo de Peixes é regido pelo elemento água, para que a gente aqui não traga consequências para o nosso baixo ventre. Então tenha esse cuidado. O mago, o alquimista, traz essa necessidade de estimular grandes mudanças dentro de nós. E nós possuímos aqui todos esses recursos. Nós sabemos como manipular uma situação, porque esse mundo espiritual, ele estará refletindo no mundo material. É a canalização a partir de nós, através da nossa energia, através da nossa intenção. Então, tudo aquilo que você coloca a mão, você materializa, você concretiza. Então é focada nos teus objetivos, trazendo o impulso primordial e colocando os planos e as ações iniciais em movimento. Então você deve buscar aqui pelo melhor, seja dentro das relações afetivas e sentimentais, seja dentro das questões materiais, a expansão das tuas ideias e as ações. Então você merece o melhor. Então tem que vibrar nessa energia. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo do signo de Peixes. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 70, Iabamiá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 91 e a mensagem diz o seguinte: este anjo ajuda na regeneração das pessoas, das plantas e animais e na recuperação dos que fazem uso de drogas. Invoque-o para protegê-lo das críticas, das futilidades, das disputas desonestas e das limitações. Iabamiá, anjo de número 70,
o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 91. Bem, você que já acompanha o nosso canal há algum tempo, nós estamos fazendo algumas mudanças, né, ajustando a questão da postagem dos nossos vídeos. Nós iremos postar agora na sexta, sábado, como antes, e agora também no domingo e na segunda. Então, 4 dias na semana, 3, 3, 6, 3, 9, 12 vídeos, tá? Por semana, sempre a partir da sexta-feira até a segunda, iniciando sempre pelo signo solar. Por exemplo, nós estamos em Virgem, então o primeiro signo a ser postado será Virgem e o último, gradativamente, será o signo de Leão. Então, partiremos aí a partir desse cronograma de postagem. Nós também estamos oferecendo mapas numerológicos pessoal, para entender um pouco mais sobre a nossa missão, né, o nosso processo, né, kármico, entre outras questões que nós precisamos reajustar nessa existência. O mapa pessoal é um pequeno livro, né, de mais ou menos 50 páginas, onde a gente tem acesso às informações para o desenvolvimento e o crescimento pessoal. Se você tiver interesse em receber um mapa pessoal, entre em contato aqui conosco através do link da descrição do vídeo para que você possa obter maiores informações. Desde já, gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos em seu coração e até breve.